Coisa boa, né? Como a dona Milton está falando, o quanto isso nos ajuda, na realidade, a entender e compreender os nossos desafios. Pessoal, nós somos o grupo 3, onde os participantes, né? Eu, Marcelo Bueno, a Deusia, a Iracema, a Nilzeli, a Samanta, o Paulo, a Estela, né? O Paulo ausente, Nilzeli cuidando da netinha ali, está acompanhando a gente online, a Estelinha voltando aí de uma gripe, né? Então, a gente está aqui, ó, firme e forte, né? E a gente vai trabalhar o tema hoje, a mediunidade na obra de André Luiz, né? Então, eu vou compartilhar com vocês a nossa tela e para a gente iniciar com a prece, né? E quem fará essa prece será a Iracema. Ao instante que eu estou aqui colocando, porque o computador está bem carregado aqui. E ela fará uma prece para iniciar o nosso trabalho, uma leitura de uma prece. Iracema está aí. A Deusi também está aí, já chegou a Deusi? Estou aqui. Bom dia, amigos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver a todos. Então, como o Marcelo acabou de falar, farei a prece. Mas hoje eu peço licença para falar um pouco, já dando uma introdução ao que traz André Luiz para nós a respeito da mediunidade. Então, nós pegamos o livro Nos Domínios da Mediunidade e nas últimas páginas, que é o último capítulo, onde estão o Hilário, o André Luiz e o Aulus, que é o instrutor, eles estão indo em socorro de uma criança, e aí o Aulus está falando para ele a respeito da mediunidade. E ele diz que a mediunidade é um instrumento da vida, e que surge em toda parte. Daí ele vai falando das profissões, citando os exemplos, né, que eles estão observando ali onde eles estão, algumas profissões, e falando que cada um naquela profissão é médium daquilo que está fazendo. E aí ele também fala, muito bonito, que ele diz que a flor é o médium do perfume. Então, nós pedimos nesse momento que cada um aí no seu lar possa, através do seu instrutor espiritual, receber neste momento uma flor do plano espiritual muito perfumada, trazendo luz e energia amorosa e salutar, envolvendo a cada um e a seus familiares. E ele diz também que a família física, ela pode ser comparada a uma reunião de serviço no plano espiritual. Então, nós todos aqui reunidos somos, de alguma forma, uma família. Em algum tempo na nossa existência, em outras eras, certamente nos encontramos em algum lugar. E aqui estamos de novo reunidos em estudo, em trabalho. E aí eu peço licença para ler a prece que o André Luiz faz a pedido do Aulus. E ele diz assim: Senhor Jesus, faze-nos dignos daqueles que espalham a verdade e o amor. Acrescenta os tesouros da sabedoria nas almas que se engrandecem no amparo aos semelhantes. Ajuda aos que se despreocupam de si mesmo, distribuindo em teu nome a esperança e a paz. Ensina-nos a honrar-te, os discípulos fiéis, com o respeito e o carinho que lhe devemos. Extirpa do campo de nossas almas a erva daninha da indisciplina e do orgulho, para que a simplicidade nos favoreça a renovação. Não nos deixes confiados à própria cegueira e guia-nos o passo no rumo daqueles companheiros que se elevam, humilhando-se e que, por serem nobres e grandes diante de ti, não se sentem diminuídos, fazendo-se pequeninos a fim de auxiliar-nos. Glorifica o Senhor, coroando-lhes a fronte com os teus lauréis de luz. E que nós, nesse instante, possamos, em sintonia com os benfeitores espirituais, esses instrutores queridos que dirigem esse estudo,
e os nossos instrutores que nos acompanham desde outras eras. Pedimos a Jesus, a Deus, Pai da vida, que possa envolver todo o planeta Terra, trazendo a paz no mundo, a harmonia a toda a humanidade. Amado Mestre Jesus, nós vos pedimos neste momento pelo movimento espírita e pedimos por todas as casas espíritas, pedimos, amado Mestre Jesus, por cada um de nós, que a tua luz possa nos envolver, que a tua amorosa energia salutar esteja em todo o planeta, em toda a humanidade, socorrendo a cada um de nós, que a tua paz e a tua luz, que a tua amorosa energia possa envolver os nossos companheiros que trarão, que estarão conduzindo o estudo desta manhã. Amado Mestre Jesus, que a tua paz nos envolva hoje e sempre. Gratidão, amado Deus, gratidão, amado Mestre Jesus, gratidão, amigos espirituais, e gratidão a cada um de nós que aqui estamos reunidos. Paz e luz a todos. Que assim seja. Agora é com vocês, amigos. Obrigado, Iracema. Olha, não sei vocês, mas eu recebi as flores aqui, né? Que flores maravilhosas em nossos lares, né? Uma manhã de domingo. Bom, pessoal, a gente vai, após essa elevação, né? Eu acho que nos ajuda a trabalhar aqui a reflexão, principalmente. Eu vou trazer uma primeira reflexão para todos vocês. Se vocês lembram do desenho, né, dos Jetsons, é um desenho de 1962, né, eu assisti quando era criança, eu sou de 80, hein, pessoal, então esse Jetson foi criado antes do meu nascimento aí, e eles viviam, vocês sabem o ano que eles viviam, pessoal? Na época que, né, eles viviam no futuro, né? Alguém chuta aí, alguém lembra o ano que eles viviam? O desenho criado em 62, né? 2022. 2022, olha só, não. Eles viviam no ano de 2060, hein, pessoal? Não sei se isso era algo aí a nos dizer, né? Muito próximo de algumas coisas para nós. E a primeira reflexão que eu queria fazer com vocês é: alguma coisa se concretizou desse desenho? A gente também tem lá o Jornada nas Estrelas, Star Trek também, né? Algumas coisas que traziam essas coisas científicas, essas coisas futuras. O que vocês acham? O que tinha lá no desenho em 1962, olha só, né? Hoje acontece, tem essas coisas ou não? Alguém poderia comentar aí brevemente? Alguém que assistiu, que lembra dos desenhos? Eu adorava, né? E aí, quem gostava do desenho? Muita coisa. Aqui, ó, carro voador. Carro voador. Telefone com imagem, esteira rolante, chamada de vídeo, robôs. Cara, sensacional, né, pessoal? Vocês já até anteciparam aí, né? Algumas coisas que realmente aconteceram, né? Eu trouxe até o Star Trek aqui também, né? Que tinha os tablets, né? Então, celular, consulta online, pessoal, consulta médica online, né? Quem imaginou que a gente falaria com os médicos de forma online, né? Teleaula, né? Olha só, o que nós estamos aqui, né? Praticamente, né? Teleaula, smartwatch, né? Ali é onde a gente atende as chamadas, onde a gente manda mensagens, videochamada, pessoal. Alguém consegue hoje viver sem videochamada, né? Olha que absurdo, os robôs, aspirador já, pessoal, aspirador robô. A gente tinha, né, quem era a pessoa doméstica ali era um robô, né, e já estão criando robôs para fazer a parte de limpeza, né, para poder fazer essas coisas operacionais. Gente, em 1962, quantos de nós achávamos que isso era uma coisa fantástica, ilusória, que jamais isso aconteceria, né? Caramba, meu, a gente poderia imaginar tudo isso, vamos ser sinceros, né? A gente conseguiria ter essa imaginação e falar, nossa, isso aí realmente tá para acontecer. A questão é que quando eu tiver adulto, tudo isso vai ter na minha mão. Será que a gente pensava disso? Ou a gente ficava encantado com essas coisas, simplesmente, né?
ali observando, né? O Star Trek ali, Jornada nas Estrelas, né? Viajando pela galáxia ali, né? Ó, os carros chegam até 2060, a Embraer já encomenda 3 mil carros voadores, né? Agora, com as tecnologias atuais, a gente consegue, acho que, deixar mais tangível isso. Mas naquela época era tangível, será? A gente conseguia imaginar essas coisas sendo colocadas, né? Pagar conta com cartão, a Ana está colocando aqui, né? Fazendo Pix, né, pessoal? Pessoal, por que a gente trouxe essa provocação? O que isso tem a ver com mediunidade, né? O que isso tem a ver com espiritismo? O que vocês acham que isso tem a ver com o espiritismo, né? Eu acho que tem muitas coisas ainda. O espiritismo, ele nos provoca a utilizar nossa razão, né? Kardec diz que não foi escrito a última palavra, né? Que a ciência avançará e nos trará muitas informações, óbvio, que ainda talvez nem seja na nossa geração, talvez na próxima encarnação, né? Talvez daqui em 2057, 2060, como muitas coisas vão dizendo aí da evolução, mas muitas coisas nessas obras, sem ser de Kardec, né? E André Luiz é uma delas, trazem informações do plano espiritual, né? Porque se a gente parar para pensar, o André Luiz, mais para frente a Deusi vai trazer alguns trechos também das obras, ele faz uma narrativa, eles fazem narrativa, né? De algumas coisas no plano espiritual e que para muitas vezes a gente vai estar igual o desenho dos Jetsons ali, tipo assim, será que isso acontece? Porque eles estão vendo do outro lado, né? E a gente está tendo uma visão ainda talvez lá infantil, né? Quando a gente era criança, né? No bom sentido, sem entrar em discussão, né, pessoal? Se está certo, se está errado. Eu acho que a doutrina eles nos convidam a usar a nossa razão, né? Antes de eu falar assim, isso é impossível. Talvez muitos de nós falou assim, cara, viaja esse desenho, né? Alguma coisa assim, hoje se concretizou, né? E a gente tem muitos que assistiram esse desenho que não estão mais entre nós e talvez não acompanhou e não viu isso acontecer. Mas é provocar a nossa razão, né? Para a gente fazer algumas considerações aí real do tempo de hoje. Não sei, né? Se isso vai acontecer, mas vamos usar algumas congruências. Então, a gente trouxe aqui, deixa eu mudar de novo aqui a tela, 2 trechos, eu vou ler para vocês, né? Do que é mediunidade, né? Aonde a gente pegou 2 livros, 2 obras. Eu vou ler e vamos ver se vocês entendem que obra que está esses trechos aqui, né? Então vai ter um textinho em azul e um em verde aí, que eu vou fazer a leitura para vocês, né? Deixa eu ver se mudou aqui. Opa, ficou branco para vocês, né? Aí, ó. Então vamos lá, ó. Primeiro trechinho aqui, ó, para vocês, né? Em azul, ó. Sempre se há dito que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor. Por que então não constitui privilégio dos homens de bem? E por que se vêem pessoas indignas que a possuem no mais alto grau e que dela usam mal? Todas as faculdades são favores pelos quais deve a criatura render graças a Deus, pois que os homens há privados delas. Poderias igualmente perguntar por que concede Deus vista magnífica e malfeitores, destreza a ganutos, eloquência aos que dela se servem para dizer coisas nocivas. O mesmo se dá com a mediunidade. Se há pessoas indignas que a possuem, é que disso precisam mais do que as outras, para se melhorarem. Pensas que Deus recusa meios de salvação aos culpados? Ao contrário, multiplica-os no caminho que eles percorrem, põe-os nas mãos deles. Cabe-lhes aproveitá-los. Judas, o traidor, não fez milagres e não curou doentes, como apóstolo? Deus permitiu que ele tivesse esse dom, para a mais odiosa tornar aos seus próprios olhos a traição que praticou. Esse está num livro. Agora eu vou ler o segundo trecho que está em outro livro. O meu amigo compreenderá sem dificuldades. Imagine que um cabedal dessa natureza, ao invés de auxiliar os outros, perdi-me a mim mesmo. É que, segundo concluo agora, Deus concede a sensibilidade apurada como espécie de lente poderosa, que o proprietário deve usar para definir roteiros, fixar perigos e vantagens do caminho, localizar obstáculos comuns, ajudando ao próximo e a si mesmo. Procede, porém, ao inverso. Não utilizei a lente maravilhosa no Mister Justo.
deixando-me empolgar pela curiosidade doentia, apliquei-a tão somente para dilatar minhas sensações. Pessoal, esses dois trechos, né? Em qual livro que vocês acreditam? O que ele tem em comum e de onde que eles são? Quem nos ajudaria aí? De qual livro que eles estão? Se vocês recordam. E o que eles possuem em comum na fala deles? Não é dos Mensageiros da Luz, de André Luiz? Isso. Qual deles? O primeiro ou o segundo trecho? Os mensageiros. O primeiro, o segundo trecho é dos Primeiro mensageiros. trecho. Acho que o segundo Primeiro é trecho. E dos já eu mensageiros. O estudo primeiro, lá no Eduardo Monteiro, desse livro. Maravilhoso. É bom a gente relembrar sempre. E o que eles têm em comum? O que esses dois trechos têm em comum? Quer voltar, Márcio? Que volta o slide. É melhor voltar um pouquinho. Deixa eu voltar aqui, ó. Também que o meu computador, gente, tá uma beleza. Preciso dar uma olhada nele, que ele tá super lento aqui. Vamos facilitar aqui, ó. Opa, aí, pronto. E aí, o que os trechos têm em comuns? Falaram que o primeiro está nos mensageiros, o texto. Eu acho que é a os falha, dois né? têm em Acho que é a comum, falha, assim, né? a misericórdia de Deus para conosco, a reencarnação, a importância. Só que, por exemplo, quando a gente, é aquilo que percebemos, nós vamos lendo, mas muitas vezes deixamos passar. Então, com esse estudo que a gente faz, assim, fracionado, parece que ele entra mais no nosso coração. E a gente fica até se perguntando: nossa, como eu sou importante para Deus e o que eu faço com esses dons que Ele me dá, principalmente quando você iniciou dizendo que em cada trabalho nosso, foi a moça que iniciou, nós estamos a serviço do plano espiritual, a serviço do bem. É muito importante a gente refletir sobre isso, porque muitas vezes qualquer coisa fica nervosinha, fala mal do outro. Eu mesmo, de vez em quando eu não aceito alguma coisa, mas por que a pessoa está fazendo desse jeito? A gente chega a não se conformar com isso. Muito bom. Diga, Valteno. Acho que o primeiro, com mais força, ele diz: olha, é para utilizar o dom para a gente se melhorar. E o segundo texto, de alguma forma, ele diz a mesma coisa, né? Então, o dom, em primeiro, e era interessante que é o que Joana falava para o Divaldo, né? Que tudo nas mensagens deles é para tu. Ele sempre usava tu, ela sempre usava tu, que é para ele, e depois para os outros. Muito, muito bom, né, pessoal? É engraçado, a dona Miltz entrou, quem não estava no início, né, ela comentando um pouquinho do espiritismo, o quanto isso nos ajuda, né? Quando a gente falava de mediunidade lá no passado, sem o conhecimento da doutrina espírita, né, muitos eram loucos, né? Então, o quanto isso vai nos trazer. Então, a mediunidade nos trazendo aqui, né? Escreveram aqui no chat o que é. O primeiro trecho dos médiuns, pessoal, né? E o segundo, os missionários, né? Então, a gente vê a congruência, né? Quando estamos sendo narrados do outro lado, ele, na realidade, narra o que Kardec trouxe aqui para nós, o que estamos, as falhas, o como nós estamos utilizando a mediunidade, né? Os nossos desafios com a mediunidade, compreender, né, que, na realidade, não seria um dom, né? Tipo, alguma coisa de milagres diferentes, mas o quanto na realidade, nós temos uma responsabilidade perante isso. Pode falar, Ana. É só um comentário no fim dessa primeira parte. É forte, né? Eu achei, quando fala assim que cabe-lhes aproveitá-los, né? Judas, o traidor, não fez milagres e não curou doentes, como apóstolo. Deus permitiu que ele tivesse esse dom.
Para mais odiosa, tornar aos seus próprios olhos a traição que praticou. Forte, não? É como o Valtênio colocou, a nossa responsabilidade, nós, né? O quanto isso, para nós, é algo, porque quantos, às vezes, descrente pelos fenômenos, né? Eu conheço algumas pessoas que, às vezes, falam assim, eu não acredito em nada disso, mas começa a ter tanta clareza e acontecer tantas coisas que fala assim, eu não tenho explicação. E aonde que eles vão buscar essa explicação, né? Fala assim, eu nunca acreditei nisso, mas, cara, não, a ciência não traz explicação. E aí, quando você, eu ouvindo ele falando com outras pessoas numa roda uma vez, né, de outras religiões, e ele assim, ele tá começando ainda com esse espiritismo, né, e ele falou assim, lá eu encontrei algumas respostas que eu não consigo encontrar em outro lugar. Olha que interessante, né? É uma pessoa que era praticamente ateu no sentido, mas através dos sonhos, através de algumas coisas acontecendo, ele falou, cara, eu vi as cenas, eu fui, sei lá, sair com o pessoal do trabalho, eu vi tudo isso, eu vivi tudo isso antes, qual é essa explicação? Né? Essas sensações, esses sonhos, essas coisas que estão acontecendo comigo, né? O que é isso, né? É um chamado, é um convite para uma realidade, né? Como diz aqui, não é questão da traição ou não, mas o quanto Deus nos dá as oportunidades, as ferramentas, e aí acho que o Valtênio falou, né? Uma coisa, o quanto Joana falava para o Divaldo, né? Para nós, né? Não é para fazer para o outro, né? Na realidade, através de servir o outro, mas acho que é educar a nós, né, esses pontos aqui, né. E aí a gente tem na doutrina esses embasamentos. Alguém quer comentar algo? Abriu? Tem uns comentários no chat. Pode fazer, Estelinha. A mediunidade da Silvia Barbaric. Mediunidade não é privilégio, é ferramenta que precisa de estudo, burilamento, responsabilidade. E aqui também a Dolores tinha colocado que os textos têm em comum a oportunidade de reparar erros e progredir moral e intelectualmente. O Paulo diz ter falido em sua missão, que eles têm em comum, né? Eles ter falido na missão, isso que ele colocou que é o que é em comum nos textos. O Gilberto colocou que era o livro dos médios, né, sobre a influência moral, e a Maria Lessa disse que o segundo é os mensageiros. Mediunidade, concordância das obras de André Luiz, e aí tem mais reflexões aqui, que é do José Carlos, que aí ele faz uma lista dos conceitos, tá? Você está sem som, Marcelo. Agora voltou, né? Então, muito bom, né? Então, colocamos aqui esse primeiro conceito, onde em duas obras aí, a gente trazendo também a obra de André Luiz aqui, para a gente começar essas primeiras reflexões. Eu vou chamar a Deusi agora, para ela trazer um pouquinho aqui também duas obras, para fazer um comentário sobre os estudos, né, dessas obras, olhando com um olhar aí sobre a mediunidade. Deusi? Olá, bom dia, pessoal, tudo bom? Vamos conversar um pouquinho sobre duas obras, né? Mecanismos da mediunidade e também nos domínios da mediunidade. Na verdade, as 13 obras de André Luiz tecem alguns comentários sobre a mediunidade, tanto do trabalho no plano espiritual, como no plano também aqui da Terra. E André Luiz nos coloca nas obras dele muito a parte científica, para que nós, né, possamos, nos dias atuais, estar buscando esses conceitos e trazendo para a nossa realidade, buscando realmente compreender e tentar mudar a nossa realidade, porque aqueles conceitos já fazem parte do conhecimento científico e naquela época trazido, vamos dizer assim, 1944 e o último, 1968, muitas, né, das descobertas já estavam sendo trazidas pela parte mediúnica, né, pela parte de Chico Xavier e Valdo Vieira. Então, assim, está nos livros,
Basta nós buscarmos os entendimentos e aprofundarmos, que a ciência vai expandir e vai trazer para a realidade e constatar os princípios espíritas, né? No Mecanismo da Mediunidade, escrito em 1960, ele foi o segundo livro psicografado juntamente com Valdo Vieira. Chico estava em Pedro Leopoldo e Valdo estava em Uberaba, e ambos se correspondiam com as psicografias para estar montando este livro. Ele foi o 11º livro da série A Vida no Mundo Espiritual. E, além destes, escritos juntos, né, Chico e Valdo, tem Evolução em Dois Mundos, Sexo e Destino e Desobsessão. Ou seja, onde ele poderia estar colocando, assim, uma visão de um que não era instruído, né, na questão ali, o que aqueles princípios não poderiam ser de outros que não fossem muito além de um saber daquele ser, e do Valdo, que tinha um pouco de instrução. Ou seja, os princípios ali colocados são princípios a serem muito bem estudados e, é lógico, numa visão de um espírito que nos traz como coisas alegóricas ou coisas que nós podíamos conceber na época em que ele trazia esses ensinamentos. Ou seja, nós temos que ter o olhar ampliado. O livro fornece noções sobre ondas, campo eletromagnético, estrutura atômica, radioatividade e etc., tudo trazendo também na questão dos estudos da mente e do cérebro. Ele procura fazer analogias dos conceitos associados à mediunidade e nos campos que tratam os temas, finalmente, do livro, né? De hipnotismo, dos passes, das obsessões, e, finalmente, ele vai tratar das preces, onde, claro, entra todo o nosso trabalho das casas espíritas, onde Kardec nos traz também as possibilidades do trabalho. Isto no livro Mecanismo da Mediunidade. No livro, Nos Domínios da Mediunidade, é psicografado apenas por Chico. E isso ele faz 5 anos antes do Mecanismo, ou seja, 1955. É da coleção Na Vida também no Mundo Espiritual, foi publicado pela FEB. Ele é o 8º livro dessa coleção de 13 livros, A Vida no Mundo Espiritual. E ele inicia com uma frase assim muito interessante, né, que é o nosso motivo de ser, né? Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. E são 30 capítulos que revelam esse trabalho principalmente mediúnico. Ele trata do magnetismo, dos fenômenos mediúnicos do ponto de vista dos desencarnados, o que eles estão observando naqueles seres, o que estava acontecendo no momento do desenlace. E ele comenta sobre a psicofonia, a possessão, a fascinação e outros processos ligados à mediunidade. Alguém já comentou aqui dos mensageiros, né? São médiuns falidos, médiuns que não conseguiram cumprir o seu papel, que vieram desenvolver na Terra e estão numa colônia em aprendizado para voltar e fazer um pouco melhor. Nos Obreiros da Vida Eterna também é a mesma coisa, né? Mostrando o trabalho desenvolvido e as falhas também que aconteceram, ou seja, ele nos traz, né, a atenção que nós temos que ter ao nosso trabalho bem desenvolvido na parte mediúnica. Assim, a mediunidade é compromisso, né, meus irmãos? É um compromisso que nós assumimos por termos necessidade, por termos a necessidade de desenvolver essas faculdades no bem, no melhor. A mediunidade é, acima de tudo, para nós espíritos, uma provação, principalmente dos médiuns. Está no capítulo 5, na mediunidade, né, em relação ao mecanismos da mediunidade. A nossa reflexão, então,
deve ser que a mediunidade não nos torna o quê? Superiores, apenas necessitados de desenvolver essa faculdade. E ainda assim, mais responsáveis por ter esta faculdade a ser elaborada, trabalhada com muita responsabilidade. O médium, então, é alguém que mais precisa se educar. E educar as nossas emoções, para que as nossas emoções estejam alinhadas, disciplinadas aos nossos pensamentos, porque isto vai nos manter em equilíbrio e podendo desenvolver assim melhor essas habilidades, né? Além disso, o nosso papel como médium, o nosso papel na casa espírita, como nós adentramos essa casa que nos abraça de braços abertos para nossas tarefas, para os nossos trabalhos, como nós nos relacionamos com o grupo e como nós trabalhamos a nossa caridade. O papel do médium como servidor está também no livro Missionários da Luz, citado aqui também por vocês, né? O espírito do bem utiliza a mediunidade como ferramenta. Nós seremos esses espíritos do bem, ou de bem, a serviço do próximo, destacando assim que a mediunidade é serviço, serviço da maior caridade. E aqui deve estar em harmonia com esses nossos pensamentos, esses nossos desejos de fazer o nosso melhor. E deve ser usada com discernimento, com posicionamentos seguros, sabendo da questão do animismo, mas sabendo também da questão da doação do nosso melhor, e que a vaidade deve ser totalmente combatida, porque nos causa desequilíbrios, como às vezes nos fazem um elogio, como às vezes nos fazem um destaque, uma colocação ou uma concordância, nós temos sempre essas reservas tão necessárias para a nossa conquista de equilíbrio como médium. E há consequências também das nossas questões morais, das questões que nós também temos que trabalhar na nossa reforma íntima, né? No livro Libertação, no capítulo 3, ele vai nos trazer a atenção sobre médiuns desequilibrados. Médiuns desequilibrados que são dotados de faculdades valiosas e que muitas vezes se deixam levar por perigos da matéria, por questões materiais, que nós sabemos que isso desvia o médium, né, das suas funções, do seu trabalho e daquilo que ele veio no plano a realizar. Que nós possamos, então, ter nas nossas casas espíritas oportunidade de estudar André Luiz nas questões da mediunidade e em todas as suas colocações nestes livros que muitas vezes são difíceis da leitura, né, por conta de ser do século XX, e nós termos que beber nas entrelinhas, estudar. Nas nossas casas espíritas da Aliança, nós temos o projeto André Luiz, onde nós estudamos tentando ler e tentando entender, não somente aos médios, mas aqueles que já se colocaram à disposição do estudo. O estudo é tudo para o médio. Muito obrigada por me ouvirem. Agora, com tudo isso que Deus me trouxe, vamos para uma reflexão, né? Deixa eu chegar aqui na reflexão, aqui, ó. Porque qual que é o nosso, né, projeto Centro Espírita, né? Então, com isso, a visão do médium servidor prevalece na casa espírita, né? Que ações que nós podemos fazer para garantir esse entendimento, né? Então, agora a gente quer trazer e ouvi-los, vocês, né? Sobre essa reflexão, né? Olhando agora para nossa casa, né? Como que a gente
tem esse entendimento, né? Que ações que nós, como casa, centros espíritas, precisamos fazer, né? Para fazer essa educação mediúnica, né? Essa educação do médium, né? Que não torna superior, né? E sim mais responsáveis, né? Educar as nossas emoções, disciplinar os pensamentos. Vamos lá, Leila. Olá, bom dia. Nossa, que aula importante, hein? Parabéns aí, tá bem recheada. Eu vejo assim que a reciclagem anual ou semestral deverá ser feita nos centros espíritas em cima desses tópicos relevantes para que os médiuns fiquem bem atentos, né? São riquezas, são pérolas aqui que foi falada em vários capítulos, inclusive eu vou reler o Libertação, é o 3º capítulo que foi mencionado, e eu acho que assim, é muito estudo, muita boa vontade e muita perpetuidade nessa atenção, né, para não se desviar, porque o ser humano ele tem muito disso, de inventar, né, fala ser pardal, e na mediunidade não podemos criar novas fórmulas, porque já foi dada a fórmula correta. Muito obrigada, adorei. Muito bom, obrigado, Leila. Dona Miltz. A nossa querida Ivone do Amaral Pereira nos traz, assim, ensinamentos profundos. Uma das preocupações que ela tinha e que nos colocou verbalmente foi no sentido de se afastar das tarefas do centro espírita. E conversando com ela, porque eu estava preocupadíssima, porque eu pensava que ela havia desencarnado. E eu, como médium, a recebia na reunião de sexta-feira. Uma semana ela falava por mim, outra semana ela falava pela nossa companheira Crista Franck. Daí o meu desespero quando eu soube que ela vivia no Rio de Janeiro e consegui o endereço, e eu e a nossa querida Crista pegamos um ônibus e amanhecemos na frente da casa dela. E ela me disse: minha filha, eu não sou mais médium em trabalho de jeito nenhum. Eu falei: não, mas eu só vim aqui para saber da senhora o que a senhora faz sexta-feira, a partir das 20 horas. E ela disse: eu durmo. Doutor Bezerra, para consolar, diz que eu estou trabalhando. E aí eu falei: nossa, a senhora está trabalhando, sim. Era só isso que eu queria saber, né? Ela falou: mas como? Aí eu relatei. Ela falou: minha filha, quer dizer que doutor Bezerra não me enganou? E eu disse: é claro, Ivone, doutor Bezerra incentivou você a trabalhar e servir. E ela me disse assim: sabe, eu recebo aqui na casa da minha sobrinha, onde eu tenho um quartinho, muita gente sofrida de vários locais do Brasil. E eu tenho tido a oportunidade de ouvir as dores das criaturas. E aí eu senti que ela foi em 1982, e ela disse: e assim eu estou me preparando, só que eu não sabia que eu estava funcionando como médium. E ela começou a chorar. E eu, ao
tentar me despedir dela, ela me disse assim: não, você não vai embora agora, você vai ficar para almoçar, você vai lá no meu quartinho, vocês duas, para a gente conversar. Nossa, foi assim, o nosso ônibus saía às 2 horas, e nós utilizamos para beber na fonte dos ensinamentos Ivone as orientações. E aí, meus queridos, ela continuou, depois de 2 anos, ainda ela disse assim, sabe, quando eu partir, eu vou querer aprender muito no plano espiritual. E aí eu poder relatar as experiências que eu estou tendo lá. E depois de 2 anos, ela retornou trabalhando conosco semanalmente, com um carinho imenso, participando das pesquisas científicas, quando nós iniciamos analisar a mediunidade pela foto Killian. Então, reunimos um grupo de especialistas também muito dedicado na mediunidade para que pudesse entender o fenômeno da assistência espiritual ao dar a assistência, aquilo que é denominado o passe, né? E que a gente denomina assistência espiritual. Aí foi possível a análise do médium incorporado, o médium de efeitos físicos, o médium doador de energia para assistência espiritual. E estudando também Herculano Pires, nós pudemos, assim, sobre mediunidade, nos livros que com muito carinho ele escreveu, como parapsicólogo que ele era, ele coloca a mediunidade estática e a mediunidade dinâmica. Todos temos mediunidade, mas nem todos têm a predisposição orgânica para determinado tipo de mediunidade. Então, aquele que ama, que tem amor no coração para com a dor alheia, ele é instrumento. Pode ter a mediunidade estática, estudando, trabalhando os valores éticos, morais e espirituais. Ele pode servir e transmitir todos os recursos do laboratório divino na imposição de mãos. Veja, é tão sério a atitude do médium, tão séria a atitude do médium ao impor a mão na cabeça da criatura, como Jesus orientou. Ele precisa estar não apenas de corpo presente, mas de mente ligada com vibrações elevadas. Para tanto, ele tem que cuidar da alimentação, da higiene pessoal, do que ele fala no dia a dia, do que ele faz, como ele trata o familiar, como ele vivencia as potencialidades genésicas do sexo, como ele procura vivenciar a lei civil para que honestidade seja proposta. Porque
ao ser recebido no plano espiritual, não são os valores, a inteligência que ele procurou se aperfeiçoar cada vez mais. Mas a primeira coisa que a nossa querida Meimei fala, honestidade. Honestidade em tudo, não ser uma farsa na atitude de beneficiar alguém apenas na aparência, mas tem que ser do coração, porque todos os médios, eles têm aqueles que os observam, procurando as brechas que ele abre para estar transmitindo os pensamentos, porque, ora, a criatura fala por ele, ora, a criatura é induzida a falar de acordo com o campo vibratório que ele se encontra. E o amor no coração, um amor que precisa ter aqueles princípios, o amor familiar, o amor fraterno com os companheiros e tomar o cuidado na casa espírita, principalmente, de não ir com o olhar de conquistador ou conquistadora. E isso faz um mal tão grande para o movimento, porque cria processos obsessivos terríveis, criaturas que nos desabafam em lágrimas, precisando tratamento de desobsessão pelos olhares distanciados do respeito. E ainda, queridos, eu coloco para vocês, desculpe, mas eu acho de uma importância muito grande. Um coração médium, ele estava no leito de dor no hospital para o desencarne. E eu havia, no final da doença dele, acompanhado o sofrimento da família. E quando ele estava no leito, no último dia da vivência dele, eu lhe perguntei, meu irmão, você como médium, o que você poderia me dizer? Por que você desistiu da mediunidade? Ele me disse assim, eu vou confessar para a senhora uma coisa. E eu pedi autorização que eu comentasse isso. Eu estou fazendo pela segunda vez. Ele me disse assim, sabe, quando eu sentava no grupo, veja, naquela época, nós estávamos adotando na casa espírita o sistema TUAI, Trabalho Unificado de Assistência Espiritual, proposto pelo comandante Arnon, que eu tenho muito carinho com ele, porque eu passava pelos testes mediúnicos com o comandante Arnon, e ele era muito rigoroso, e ele disse o seguinte para mim, sabe, quando a gente sentava no grupo e dava as mãos para estabelecer a corrente, os meus pensamentos não eram bons, principalmente quando eu sentava com mulheres, com companheiras que eu respeitava muito, mas eu tinha outros pensamentos. Então, eu achava, diz ele, que eu não deveria conspurcar
a tarefa ali. E veja, naquela época, com todo o respeito que eu tenho para com os sistemas de dar a mão, a corrente mediúnica se faz com o pensamento e a doação é de coração para coração. Então, eu disse a ele que eu estava como presidente naquela época e, numa madrugada, eu ouvi, no dia que eu havia convocado uma reunião pedindo a participação da USE, da FESP, da Aliança, de todos os grupos que trabalham mediunidade como público. Eu ouvi, por causa da... Normalmente eu não sou médio audiente, eu ouvi uma voz muito firme, voz alta, na madrugada desta reunião na Casa Espírita, dizendo-me assim: lembre-se, não pode passar de hoje simplicidade, imposição de mãos. Eu levei um choque muito grande e eu sentia, mas era uma vibração tão amorosa, mas nessa hora a voz foi muito firme. Então eu pensei comigo, então esta reunião precisa realmente acontecer. E eu, respeitosamente, reunindo todos os dirigentes da casa e os representantes de todos os órgãos, eu disse que eu continuaria com imenso carinho participando das reuniões mensais na FESP, participando também do movimento espírita, mas eu tinha o reforço da espiritualidade, da imposição de mãos. Não que o trabalho não tivesse sido realizado e trazendo resultados. Foi por isso que nós formamos um grupo de estudos e pesquisa científica para saber, através das photokillers, se a imposição de mãos realmente traria os mesmos objetivos que nós estávamos tendo com a experiência vivenciada do trabalho unificado de assistência espiritual, que teria o P1, o P2, o P3. Então, com o maior respeito a quem faz, a quem segue, mas esta foi a experiência. Daí, depois que Ivone, de 2 anos, ela retornou, ela participou e nós ficamos mais ou menos os 5 anos nesta pesquisa. Desculpa a prolixidade minha. Obrigada, coisa linda. Muito obrigada, minha linda. Por tanto carinho com a gente, com o grupo e com esse trabalho, né, maravilhoso que é estar nessa seara bendita, né? Muito bom. Obrigada, querida. A gente tem 2 pessoas que levantaram a mão também, né? Após o relato aí da dona Milton, acho que foi uma aula para nós aqui, né? Sobre o que fazer as ações aí da Casa Espírita, né? Então, toda uma experiência dela. Se a Maria Cícera e o Flávio conseguir ser bem sucinto e objetivo, para a gente já passar mais um trecho que a gente precisaria. Maria Cícera e o Flávio. Pode ser a Maria Cícera primeiro? Pode. Depois dessa aula maravilhosa que eu anotei,
sobre o passe. O que eu tenho que falar é o seguinte, voltando ao slide primeiro, eu fico muito preocupada, porque eu sei que se eu não me comportar nessa vida, nessa existência, eu vou para um planeta onde não vai ter celular, máquina de lavar, geladeira, e é tudo que eu não quero, né? Então, vamos fazer o serviço todo direitinho. Só isso. Obrigado, Maria Cícera, por compartilhar isso mesmo, né? A responsabilidade, mas também não podemos sentir isso como culpa, porque a culpa pode travar a gente e deixar de fazer um trabalho, né? A gente persistir aí. Flávio? Flávio, precisa abrir o microfone. Isso, agora acho que você abriu. Acho que ele caiu, né? Acho que ele caiu. Continua, Marcelo, se ele voltar, a gente abre para ele. Então, ok. Então, vou passar aqui para a Samantha, para ela dar continuidade aqui no trabalho aqui. Então, vamos lá. Só retomando aqui, né, a visão do médium servidor prevalece nas casas espíritas, né? Então, a gente tem que sempre se perguntar isso no movimento, se ainda estamos com uma postura como médios de servir, né, ou ser servido, ou esquecer, como disse a Leila, né, fazer essa reciclagem, e que ações nós podemos fazer para garantir esse entendimento. Então, a questão aqui é como que a casa, né, está sempre atento a esse trabalho, para não agir, né, de modo a que se perca a ideia do médium servidor, né, enaltecendo o médium, como foi colocado pela Deusi, né, então, trazendo estudo para os grupos, se questionando, trazendo questionamentos em relação à atividade realizada naquele dia. Então, aqui nós pensamos em algumas ações que o movimento precisa ter para que essa ideia do médium servidor não se perca, né? Então, como foi colocado pela Leila lá no começo, a gente sabe, a gente fez o curso mediúnico, aprendeu tudo isso, mas enquanto casa espírita, nós não podemos deixar, né? Então fez, tá, agora está todo mundo trabalhando mediunicamente, ótimo, e vamos consertar isso, aquilo, não é só isso, né? É resgatar a essência do ser médium, né? A esse compromisso de ser médium. Então, trabalhar na casa espírita. E a gente traz, né, como a Deusi trouxe aí, os livros que podem nos auxiliar a trabalhar essa visão de servidor dentro da casa espírita e dos médiuns. Agora a gente trouxe mais um texto, fazendo esse dupla comparação. Vou ler aqui para a gente. O médium digno da missão do auxílio não é um animal subjugado à canga, mas sim um irmão da humanidade e um aspirante à sabedoria. Deve trabalhar e estudar por amor. É por isso que muitos começam a jornada e recuam, livres para decidir quanto ao próprio destino. Muitas vezes preferem estagiar com indesejáveis companhias, caindo em temíveis fascinações. Iniciam-se com entusiasmo na obra do bem, entretanto, em muitas circunstâncias, dão ouvidos a elementos corruptores que os visitam pelas brechas da invigilância. E assim, tropeçam e se estiram na cupidez, na preguiça, no personalismo destruidor ou na sexualidade delinquente, transformando-se em joguetes dos adversários da luz que lhes vampirizam as forças, aniquilando-lhes as melhores possibilidades. Isso é da experiência de todos os tempos e de todos os dias. No próximo texto, a gente faz a comparação. Quando os mensageiros se esquecem do espírito missionário e da dedicação aos semelhantes, costumam transformar-se em instrumentos inúteis. Há médiuns e mediunidades. Há doutrinadores e doutrina. Como existe a enxada e os trabalhadores. Pode a enxada ser excelente, mas se falta espírito de serviço no cultivador, o ganho da enxada será inevitavelmente a ferrugem. Assim acontece com as faculdades psíquicas e com os grandes conhecimentos. A expressão mediúnica pode ser riquíssima,
Entretanto, se o dono não consegue olhar além dos interesses próprios, fracassará fatalmente na tarefa que lhe foi conferida. E aí a gente retorna à pergunta. O que tem aqui, né, de semelhante? Então, só para já ir adiantando por conta do nosso horário, na parte de cima aqui, nós temos o livro dos médiuns e aqui os mensageiros. Então, aqui eu vou fazer o comentário e abrir para a pergunta, né? Então, ele está falando da preguiça, do personalismo, né? Do orgulho, da má utilização da mediunidade. E aí a gente traz a pergunta, pode passar, Ana, por favor? Pode passar mais um? Né? Então, como a casa pode fortalecer o médium na sua missão? Então, a gente fala, né, a gente conversa, deve ser desse jeito, o médium aquilo, mas a gente gostaria, né, que vocês compartilhassem que ações, existe alguma ação na sua casa que auxilia esse médium, né, lógico, quem fica à vontade em relação aos livros, como colocamos, mas existe ação, porque a gente faz o estudo, entende, tem médios assim, acontece assado, mas que ação a casa pode fazer para que esses médiums não se desviem, né? A gente acaba muitas vezes julgando a ação das pessoas, ou daquele médium, ou daquele grupo mediúnico, quem está em desacordo, em desalinho, mas o que nós podemos fazer para fortalecer esse médium, ou aquele médium que cai no processo dele ali de desvio? O que a casa está fazendo? O que a casa pode fazer? Alguém tem alguma ideia? Flávio, pode ajudar a gente? Eu penso que aqui até nós fazíamos, né? Eu moro na Bahia e já tenho como grande referência a Irmã Dulce. Então, o que acontece? Nós tínhamos um trabalho aqui que era questão de distribuição de cesta básica, né? Então, eu conheci bem melhor até a minha cidade fazendo esse trabalho. Só que você pode observar, quando se diz trabalho, geralmente, aquele grupo que é maior, ele sempre diminui quando é trabalho, né? Porque aí vem a questão você falou da enxada que vai só enferrujando. Então, quer dizer, eu sou um instrumento, mas se eu não me ajudo, como é que eu vou ajudar os outros também? Então, penso que é isso aí que falta também, entendeu? Que só ali dentro da casa, ficar só ali dentro é muito cômodo, né? Então, quer dizer, quando você sai para a missão, aí sim você começa a se ajudar e ajudar também os outros. Ou melhor, na verdade, eu sou até mais ajudado, né? Do que os outros. Perfeito, excelente, né? O trabalho. Então, trazer esse médium, né? Para a realidade da necessidade, da atividade, porque é muito fácil, né? O espetáculo ali, a doutrina, quando a gente passa por um trabalho mediúnico, que você vê, né, um irmão pedindo perdão, todo esse trabalho, ele atrai o médium, e a gente tem que tomar muito cuidado, né, para ele não cair e achar que está numa posição de salvador também, né, sempre acolher, a Maria está colocando aqui, né, então nós vamos acolher esse médium. Que mais? Alguém tem alguma sugestão do que nós, enquanto casa espírita, né, que é a nossa proposta aqui, podemos fazer para fortalecer esse médium, além, lógico, tem o curso mediúnico, mas a carreira vai continuando, né? Alguém quer uma sugestão? Podemos fazer encontros com esses médiums, porque o estudo eu vejo na casa, né? A gente vai sempre estudando a gente está sempre, né, atualizando. Mas e na parte mediúnica? O que vocês acham? É necessário fortalecer? Porque depois a gente recebe os relatos, né, aí dos missionários, como foi colocado, de fracasso, né, e eu li, né, reli, preparando, e a casa espírita, será que em algum momento a gente podia ter feito alguma intervenção, né, enquanto casa espírita com aquela pessoa? Vocês acham que a pessoa está disposta quando isso acontece? Pode falar, Dê. Conversa, deixa eu só interromper a Dê, a Kátia, né, está colocando uma conversa franca, né, e eu acho muito legal, sabe, Ká, essa postura de conversar. E às vezes a gente tem tanto medo de falar sobre alguns assuntos, às vezes a gente fala, mas não vai gostar mais de mim se eu falar isso, né? Então, uma conversa franca, também concordo que seja algo, né, a conversa franca e com amor, né? Então, quando a outra pessoa percebe que você está se direcionando a ela com amor, ela, né, se desarma. Dê, por favor. Eu trabalho numa atividade mediúnica, numa casa espírita, e a gente percebe o seguinte, quase ninguém falta, né? Porque existe exatamente isso que a Kátia falou, uma conversa franca, verdadeira,
trabalhando realmente os problemas de cada tarefeiro. O que está acontecendo? Percebi que você hoje não tá bem. É o cuidando de quem cuida. Olha, eu vou precisar faltar. Então, falte, mas fique em sintonia. Então, a gente é, assim, bem atendido, bem direcionado pelos dirigentes, eles entendem os problemas de cada um e fazem com que a gente estuda também, né? O pessoal estude. Então, e explicando as coisas, porque muitas vezes a gente está numa casa espírita que ninguém está nem aí, né? O pessoal vai lá, trabalha e vai embora. No caso dessa atividade, não. Todo mundo é muito amigo, todo mundo super fica super feliz em ver os outros, não gostamos de faltar. Então, eu acho que é isso. É um bom direcionamento da Casa Espírita em relação a cada um, a cada tarefeiro. Esse tarefeiro precisa de assistência. Se ele é médium, ele precisa de mais assistência ainda, porque a possibilidade dele escorregar é muito grande. Então, eu acho que são dirigentes interessados, e aí os próprios médiuns acabam sendo acolhidos, abraçados, e querem abraçar os outros e querem trabalhar também. Eu acho que isso de ter uma conversa sincera, sem muito rebuscamento, é muito legal, muito importante. Perfeito, né? Não é a tarefa pela tarefa, vamos embora e acabou, né? A Rô, ela coloca aqui a questão da capacitação também, e pegando um na mão do outro, né? É ter essa disposição. Entendendo, né? Desculpa cortar, Samanta, entendendo que a tarefa, todas, né? Mas nós estamos, no caso, falando da mediúnica, ela não é importante para... A Casa Espírita não precisa de mim. Sou eu que preciso dela. Esta tarefa não precisa de mim. Se eu faltar, ela vai continuar. Mas, com certeza, se eu for, a minha vida melhora. Então, é saber que as tarefas são importantes para nós. Nós não fazemos falta. É a tarefa que faz falta para nós. Isso aí. Aqui a Dolores colocou, né? O Marco colocou também a vigilância e avaliação constante das tarefas com os trabalhadores, né? A Dolores colocou aqui também criar ações que aproximam esses médiuns tarefeiros e todos juntos trocarem essas experiências de como fazer uma autorreflexão do comportamento, né, promover esses momentos que vão além, né, eu acredito aqui, em momentos que vão além do fenômeno mediúnico, né. A Cláudia colocou, na minha opinião, médiuns, trabalhadores de tempos em tempos têm que fazer um tratamento mediúnico, passar por uma assistência, saber que também precisa, né, Cláudia, a gente somos médiuns e não somos super-heróis, e passar, olha, não estou bem, ter essa visão, né? Então, ter aquela ideia do médium servidor e a casa ter esse olhar, né? O Emmanuel, ele fala muito, né? Que o médium, e a definição de médium para Emmanuel, é um espírito que fracassou pela vaidade, né? Que desviou muitas pessoas. Esse é o conceito. Então, a gente tem ali, se der uma chance, a gente desvia, né? Enquanto médium, porque já traz toda essa característica da vaidade, do poder, é do médium, né? E isso não sou eu que estou falando e maldizendo médium, porque sou uma delas, mas o Emmanuel está dizendo isso, né? Cuidado, médiums. Vocês têm um passado que vieram para redimir, não caiam nele, e o passado vai nos chamar. As nossas tendências vão nos chamar, e se não tiver esse grupo mediúnico de apoio, não só fenomênico, a tendência desse médium se perder. A gente só tem 15 minutos, então vou pedir para a Ildete e o senhor Luiz Cláudio serem sucintos para a gente fazer. Ai, Dê, você ia falar de novo, pode dar uma arrematada, minha amiga. E aí a gente passa rapidinho. Não, Samanta, nada de importante, assim, é muito comprido, é rapidinho. É só para dizer o seguinte, a Casa Espírita, ela tem que fazer, muitas vezes o médium fica com vergonha de ter que passar por uma assistência, ou ser ouvido, ele acha que quando ele vai passar por um passe, muitas vezes a pessoa faz tratamento fora da casa dela, porque ela acha que todo mundo vai achar que ela é fraca, que ela está passando por tratamento, um monte de coisa assim, e pelo contrário, as casas espíritas tinham que passar todos os trabalhadores, pelo menos uma vez cada 6 meses, por um tratamento espiritual, enfim, a gente precisa muito mais do que os outros, porque estamos ali trabalhando, era só isso. Perfeito. Lidete, é isso? Isso, bom dia. Eu tenho uma dúvida, porque a casa espírita que eu frequento,
a coisa mais difícil é fazer com que os médiuns estudem, sejam avaliados e aceitem esse tratamento. Aí, um SOS, o que fazer para tentar melhorar? Seu microfone fechou. Fechou, Samanta, tem que abrir o microfone. Fechou sem querer, desculpa. Às vezes a gente já quer, né, chegar e colocar o estudo e tal. A primeira coisa que a gente sempre vai aprendendo, geralmente são pessoas que estão há mais tempo na casa, né? Então a gente vai com todo o respeito e a gente vai introduzindo aos poucos, né, aqui uma sugestão. Mas às vezes a gente já quer fazer um estudo muito grandioso, né, trazer um livro e as pessoas não estão ali afeitas a isso. Mas nós podemos trazer, eu trouxe uma leitura, podemos fazer uma leitura simples antes de começar, né? Então a gente pode ir fazendo algumas atitudes e algumas leituras mais simples. Mas no livro, agora não, acho que é Trilhas de Libertação, porque agora eu fui pega de surpresa, não vou lembrar muito bem, gente, eu faço a confusão, Trilhas de Libertação com libertação, eu faço os mensageiros de luz, com mensageiros com os outros, mas vamos lá. Tem um livro do André Luiz, acho que é a Trilhas de Libertação, ele vai com o mentor até uma casa espírita, e eles entram, e ele vê duas portas, e uma porta ali que ele fala, nós vamos entrar aqui para fazer o trabalho. Aí ele vê uma outra porta, e ele percebe que existe um envolvimento naquele grupo um pouco mais denso, né? E ele pergunta para o mentor, mas por que a gente não vai naquele, né? Aí ele explica, olha, ali eles resolveram fazer algumas práticas estranhas ao espiritismo, eles decidiram não estudar, eles decidiram, e aí ele vai narrando uma série de decisões daquele grupo mediúnico. E aí o André diz, não, então, mas nós temos que ir lá, né? Ele fala. E o mentor fala assim, nós temos que respeitar, né? Todos os grupos. Esse nos pediu socorro. Então é aqui, nessa outra porta que nós vamos entrar. E ele fala isso, né? Porta a porta, portas encostadas, né? Então ele vai, e aqui no texto que a gente leu, né? O médium, ele não é obrigado, ele tem o livre arbítrio. Então, a gente vai sempre respeitar a decisão. Nós podemos sugerir, trazer, convidar, mostrar, exemplificar, mas a gente não vai nunca poder impor. Né? Ficou tão claro nessa passagem de que é decisão do grupo. E, claro, se a gente não coaduna com aquela situação, não se sente bem, também não somos obrigados a estar no grupo, mas não podemos também ser o motivo ali de desarmonia daquele grupo, né, trazendo, impondo. Então, se é possível algum aconselhamento, trago em nome do Trilhas de Libertação, essa orientação de respeito ao trabalho que é desenvolvido, e a gente pode, dentro do que nos cabe, sugerir. A imposição nunca vai surtir efeito, né, ela vai gerar aí, muitas das vezes, até um rechaço, né, ele não trouxe uma resposta, talvez, específica de imposição, mas acredito que os caminhos do exemplo e da sugestão, eles podem, aos poucos, trazendo algum esclarecimento, mas sem violentar a posição do outro, na medida e na compreensão que ele possui, né? Obrigada. Nada. A Nil coloca, né, dessa ligação amorosa entre as participantes, né? Então, se o Luiz Cláudio pode ir rapidinho aí, nós temos 5 minutinhos, porque a gente vai para o encerramento. Eu gostaria de falar sobre um detalhe muito importante, né? Sobre tudo isso que foi dito aí, nós podemos acrescentar o médium 24 horas por dia. Esse é um ponto muito importante, porque o elemento fora do centro espírita, ele continua médium, então ele tem que se comportar como médium. Então, uma recomendação para a gente estudar o livro Semeador de Estrelas, sobre o Divaldo, da Sueli Caldas Schubert, né? E da Sueli também sobre o Chico Xavier. A postura dos médios mediante situações difíceis. Então, nós temos que aprender com ele, médio 24 horas por dia. Era isso que eu queria falar. Muito obrigada. E está uma outra sugestão também, né? Mas se você quiser depois parar de projetar, nós vamos fazer agora, eu vou contar o caos, né, da Revista Espírita. Então, o que acontece, né? A gente chega ao finalzinho aqui da nossa conversa, pensando, nossa, precisa de tanta dedicação, tanto estudo, tanta vigilância, mas será que vale a pena, né, tudo isso? E aí eu trago aqui ele é mencionado no livro dos médiuns, tá? Esse caso que está na Revista Espírita, que é o caso de um grupo de doutrinação de um espírito de uma determinada casa.
Então, vou trazer um resuminho do que acontece, e aí eu vou fazer uma perguntinha bem rápida no final, de autorreflexão, aí cada um vai responder por si mesmo, combinado? Vocês gostam de causos? Então, vamos lá, vamos dar um caos. Então, essa história, né, é uma história relatada na Revista Espírita. Então, conta-se que tinha uma determinada casa, uma casa grande, suntuosa, e que lá ocorriam alguns barulhos, alguns fenômenos, algumas manifestações. Que essa casa havia sido exorcizada em 1848, né? Tinham imagens e tudo. Então, um grupo espírita ali da Sociedade Espírita pede a São Luís, que era o mentor, autorização para evocar o espírito que ali estava. Dentro dessa história, existe um homem, um encarnado, né, que compra essa casa, que reforma essa casa, e que falece na casa, conhecido como senhor deles, não dizem o nome, né? E o filho dele herda essa casa, entra na casa e recebe um bofetão invisível, ele fala, né? E aí ele, a Sociedade Espírita fica sabendo dessa história e diz, podemos evocar esse espírito? E São Luís autoriza. Ele diz, podem. Ele diz, mas que tipo de espírito é esse? E ele diz que é um espírito terrível, né? Um espírito de uma idoneidade muito ruim, mas que permite a evocação. Bom, são muitas evocações, muitas sessões mediúnicas que acontecem, né? Na primeira evocação, então, eles fazem a evocação com autorização de São Luís, e esse espírito, ele não consegue falar nada. Ele só quebra os lápis. Ele quebra os lápis e rasga as folhas, e naquele momento ele mostra, assim, que não tem condições nem de se comunicar, né? Nem de dizer nada. E aí eles começam, então, os médiuns fazem as perguntas no fim para São Luís, né? E aí ele vai perguntando como que era, o que aconteceu. São Luís vai trazendo algumas informações. Fala, poxa, mas nós evocamos e ele não respondeu? E aí ele diz, desejo do espírito, nós não podemos forçar nenhuma resposta, né? E aí eles perguntam, São Luís, ele teve envolvimento com a morte desse senhor que comprou a casa? E ele fala que sim. Aí olha que interessante, eles perguntam assim, foi ele que deu uma bofetada na cara do filho do dono da casa? E ele diz sim. E eles perguntam assim, poderia ele ter dado uma bofetada em nós? E São Luís responde, certamente, e não lhe faltou vontade. E por que não bateu? E São Luís responde, porque não foi permitido. Olha que toda a sessão mediúnica tem, né, a coordenação muito maior do que a gente imagina. O fato é que eles evocam, por orientação de São Luís, ele diz assim, calma, façam preces durante 1 mês e depois invoquem ele novamente. E aí o grupo faz as preces, né, e evoca ele depois de 1 mês. O grupo espírita, na sessão mediúnica, faz a prece ao invés de fazer a doutrinação, ao invés de chamá-lo. Eles ficam fazendo essa prece, e aí depois de 1 mês eles chamam esse espírito de volta, né, e ele pergunta, o que queres de mim? Aí ele fala, nós te chamamos para te auxiliar. E ele diz, vossa piedade me faz bem, porque sofro. Como sofro? Deus tenha piedade de mim. E eles perguntam, as nossas preces te fazem bem? E ele responde, sim, rezem por mim. E eles permanecem mais 1 mês rezando por aquele espírito, fazem nova evocação. E aí ele está muito triste, esse espírito, e os médiuns, o doutrinador diz, né, se te arrependes, você será perdoado. E ele diz, jamais serei perdoado. Não se desespere, meu irmão. E ele responde, eternidade do sofrimento, essa é a minha sorte. Não se desespere, tudo pode ser perdoado com arrependimento. E ele diz, não há perdão para Caim. E eles perguntam, você matou o seu irmão? E olha a resposta dele, somos todos irmãos. E ele vai embora. E eles continuam as evocações, né? E ele já se apresenta, né? Quando eles evocam, ele já diz, olá, estou junto de vós. E aí eles perguntam, começa a ter esperança? E ele diz, sim, meu arrependimento é grande. E eles perguntam para ele, há quanto tempo sofres? Sabe o que ele responde? Há 200 anos. E aí eles vão conversando, né? E mais uma evocação, e ele vem, eis-me aqui.
E eles perguntam, e agora, você pode sair da casa? Porque ele não podia sair da casa, ele estava amarrado, entre aspas, né, gente? Por pensamento àquela situação, vivenciando aquela situação. Tanto que o médium, que viu ele pela primeira vez na sessão, ele tinha o corpo, uma camisa branca, o corpo todo manchado de sangue, e ele segurava um... E aí depois ele pergunta, né, esse médium não estava no momento, eles perguntam, como nós viríamos você se te víssemos hoje? Eles me veriam de camisa limpa e sem um punhal na mão. E eles continuam as doutrinações, né? E eles perguntam, vossas ideias mudaram depois das nossas reuniões? E ele disse, muito. Vários de vós foram complacentes, oraram por mim, e isso foi muito importante. E aí eles fazem uma última pergunta. Já entrevês o fim da vossa pena? Ele diz, ainda não. Já é muito mais do que eu mereço saber que, graças à vossa intercessão, as minhas penas não durarão para sempre. Eu compreendo melhor a enormidade dos meus crimes. Se por um lado eu sofro menos por vocês terem orado e me dado a esperança em dias melhores. E aí a gente se pergunta, né? Depois dessa conclusão, vale a pena estudar? Vale a pena a sessão mediúnica? Vale a pena se transformar? E só por esse caso já valeu muito a pena, né? A gente sabe que nós não somos perfeitos dentro do trabalho mediúnico, mas a reflexão que eu queria trazer para finalizar esse nosso encontro é uma frase que eu gosto que diz assim, olha, se Deus já consegue fazer algo tão bom através de mim, estando eu ainda tão pequeno e limitado, o que Ele poderá fazer quando eu me tornar o que eu gostaria de ser? Nosso desejo do grupo é que cada um se torne o que gostaria de ser. Obrigado pela atenção de vocês, e eu passo para a telinha para a prece. Que nesse clima maravilhoso de despertamento, que a gente possa continuar com os nossos pensamentos elevados, agradecendo a espiritualidade amiga, aos amigos responsáveis por esse trabalho, por essa manhã, que a gente possa trazer em nossos corações os ensinos dessa manhã, as palavras benditas por cada um aqui nessa manhã, que possamos nos fortalecer, nos revigorar para continuarmos na nossa jornada. Jesus, muito obrigada, fica conosco, e encerramos aqui com a prece que ele, o nosso mestre e amigo maior, nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Pai, de todos os males, porque teu é o reino, o poder e todas as glórias. Que assim seja.